Fala moçada, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aula de termoquímica. Falaremos agora sobre entalpia de ligação, entalpia de neutralização e entalpia de solução. Sobre 3 tipos, vamos lá. Bom, você que não me conhece, meu nome é Ismael Carneiro, sou professor de Química e esse é o canal Federais da Química. Inscreva-se no canal e ative o sininho para que você receba as notificações quando os vídeos novos forem postados. Vamos lá, sem mais blá blá blá. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui no meu quadro a entalpia de ligação. O que vem a ser entalpia de ligação? A energia necessária para quebrar um mol de ligação. Tudo bem. Vamos aprofundar nesse conceito de entalpia de ligação. Eu coloquei aqui, ó, 1 mol de H2 gasoso, seta, ou seja, transformação, 2H gasoso. O que está mostrando aqui nessa equação? Está mostrando que houve uma quebra de ligação. Então, a energia necessária para quebrar essas ligações, ou essa ligação, que foi uma só, é a energia de ligação, que foi de mais 436 kJ por mol. Professor, mas desse jeito aí eu não estou vendo, não estou visualizando, não estou compreendendo onde foi que essa ligação quebrou. Bom, para isso eu desenhei aqui dois esquemas em vermelhinho para a gente entender o que aconteceu. O H2 significa que é uma molécula, né? Gasoso é porque eu tenho várias moléculas constituindo uma substância. Mas enfim, H2 significa que tem um átomo de hidrogênio ligado covalentemente a um segundo átomo de hidrogênio. É uma molécula diatômica, 2 átomos. Então tá aqui, ó, H, o tracinho de que é colé, que é a ligação, tá? Simples, o outro H, estão unidos. Seta significa, olha, vai acontecer isso com ele. E olha o que aconteceu. Agora eu tenho um H mais outro H. Eles estão separados. Eu poderia escrever assim, porque não é muito comum escrever H mais H. Já que eu tenho 2 átomos iguais, eu vou colocar assim, ó, e agora eu tenho 2 átomos assim, ó. Então significa que eles estão separados, tá? Então você pegou, vamos dizer aqui, ó, uma caneta com sua tampa. E aí passou para a transformação onde você tem aqui eles separados. Só que no caso aqui eu tenho hidrogênio e hidrogênio, ou seja, é como se eu tivesse aqui 2 objetos iguais que foram separados, tá? Então eu tenho agora 2 deles separados. Então aqui é molécula, tá, pessoal? Então aqui significa que os átomos estão unidos, molécula que já é átomo, tá vendo? H, não tem nenhum número no índice. Então eu tenho 2 átomos de hidrogênios. Então é porque eles foram descolados, quebrou essa molécula, essa ligação. E para quebrar, para separar, para descolar, gasta energia, ou seja, na verdade consome, né? A palavra melhor usada aqui que eu gosto é consome energia. Então imagina 2 objetos colados, você põe força para descolá-los, tá? Então se você quer quebrar ligações químicas, é um processo endotérmico, ele vai consumir energia. Tá? Ah, professor, e se fosse o contrário, já que o senhor está falando isso? Sim, se eu tivesse 2 átomos separados e eu quisesse fazer a ligação entre eles, na hora que eu aproximo entre eles um do outro e a ligação é estabelecida, eles liberam energia, eles produzem energia. Então a gente até sabe por que os átomos não estão solteiros, sozinhos. Porque quando um encontra o outro em casa, eles liberam energia, ou seja, eles abaixam a sua energia. Então imagina assim, da seguinte forma, tem 2 átomos solteiros. Eles têm um conteúdo de energia dentro deles que, vamos dizer assim, é grande. Vamos dizer assim, o solteiro ele é sempre mais agitado, mais estressado, aquele trem todo, né? Cheio de energia, cheio de tensão. E aí, quando os solteiros casam, eles tiram um pouco dessa energia e jogam para fora, eles liberam ela, tá? Eles jogam isso para fora e aí eles deixam de ter muita energia, fica com menos, ficam mais sossegados, mais quietos, mais parados. Então, sim, quando a ligação forma, libera energia, joga energia para fora, os átomos ficam com menos energia por causa dessa energia que foi jogada para fora. Quando você pega e separa, você acaba tendo que fornecer energia, a separação vai consumir, então ele vai absorver essa energia sua, né? E aí na hora que você consegue separar, você vai ter aí átomos solteiros com mais energia. Mas enfim, o que você tem que saber que nesse início é o seguinte, descolar, quebrar a ligação é positivo, endotérmico, juntar é negativo, é exotérmico. Tudo bem? Então tá aqui, ó. Eu até desenho as bolinhas, olha aqui, um átomo de hidrogênio com o outro, 2 bolinhas juntas, formou uma molécula de H2. E aí eu separo eles, aí eu tenho uma bolinha mais outra, ou melhor dizendo, eu tenho aqui 2 bolinhas idênticas, né? 2 bolinhas, elas estão separadas, eu quebrei a ligação.
Beleza. Bom, para que isso nos útil? É o seguinte, se eu tiver dados da quebra de ligação de várias ligações, eu consigo calcular a entalpia de qualquer outra reação. Tá? E é por isso que se utiliza aquela historinha, antes de eu ir para a prática fazer uma determinada reação, é sempre aconselhado você poder fazer os cálculos teóricos de quanto é de energia esperada na transformação. Se vai liberar ou se vai absorver e quanto vai liberar ou absorver. Tá? Então, por exemplo, eu coloquei aqui no quadro ainda o Cl2. Então, aqui eu nem vou detalhar em vermelhinho, não. Cl2 é uma molécula, 2 átomos de cloro ligados. A ligação é simples, você já conhece, você que fez o primeiro ano, sabe que o cloro é família 17, só faz uma ligação. Então, um cloro liga por outro, uma ligação simples, igualzinho o hidrogênio aqui. Então, ele liga um com o outro, formando Cl2. E aí eu pego e separo em 2 cloros, 2 átomos separados, para fazer esse processo mais 243. Aqui eu tenho o HCl, é o hidrogênio ligado ao cloro. E aí depois eu separei um do outro, e aí o processo foi mais 432. Beleza, aí as pessoas, os cientistas, eles fazem várias reações de quebras de ligação, ou seja, eles pegam as substâncias e atomizam elas, ou seja, pega a substância e faz com que todos os átomos separem, isso chama-se de atomizar, pegar a substância e fazê-las virar átomos separados, e aí eu consigo construir uma tabela. Assim como a tabela de entalpia de combustão, entalpia de formação, pode surgir também aqui a tabela de entalpia de ligação. Aí aparece mais ou menos assim para você. Ligação entre hidrogênio e hidrogênio, entre cloro e cloro, entre hidrogênio e cloro. E aqui do lado ele vai colocar o valor. Então, ou seja, quem fez essa reação no laboratório já anotou, é 436. Quem fez essa daqui, separando 2 cloro, quebrando essa ligação, é 243. E entre o hidrogênio e o cloro é 432. Por definição, é energia absorvida na quebra, tá? Poderia ser definida energia liberada na formação. É a mesma coisa, mas a definição de entalpia de ligação é energia absorvida na quebra de ligação. Quebra, absorve, formação, libera. Tranquilo? Bom, então nós vamos fazer o seguinte. Aqui, ó, tô meio perdido. Nós vamos utilizar essas informações de entalpia de ligação para aplicar. Porque o que cai no vestibular são aplicações disso, tá? Ninguém vai ficar colocando isso aqui para você. Vai te dar uma tabela ou esses dados vão vir no texto, no enunciado. De alguma forma, essas informações têm que ser dadas porque não dá para você decorar isso aí, não. Não dá para você levar essas informações de casa, não, pelo amor de Deus, né? Então tá aqui, ó. Eu tenho que a entalpia de ligação HH, ClCl e HCl, tá? Tem aqui os valores. E aí ele me deu essa reação aqui, ó. H2 mais Cl2. Então eles vão reagir e vai formar 2HCl. Ou seja, eu vou produzir aqui 2 mols de ácido clorídrico. Qual é a entalpia da reação? Então ele quer que eu calcule essa entalpia da reação. Eu poderia ir lá para o laboratório, juntar isso aqui, fazer e ver no calorímetro qual é o valor. Pronto. Mas antes de eu fazer isso no laboratório, eu quero saber no papel quanto que eu espero aqui. Até para a gente saber, na prática, quanto que eu consegui chegar perto, né? Porque às vezes na prática a gente comete erros, falhas, e isso faz com que a eficiência da reação caia, né? Então, o tanto que você distancia do esperado é até uma quantificação da eficiência sua na prática. Ou seja, você fez alguma coisa errada, mas não fez muito, é pouquinho. Não, fiz muito errado, deu muita diferença. Então vamos lá. Como que eu vou fazer? Bom, numa reação química, o que acontece? Reagente vira produto e você já está careca de saber. Só que o que se talvez não tenha percebido é o seguinte, eu vou fazer na forma de bolinha. Ó. Eu tenho aqui H2, então são 2 átomos de hidrogênio unidos, tá? E eu tenho aqui o Cl2. Vou fazer com cor diferente, então aqui eu tenho o Cl2, é um átomo um pouco maior do que o H, tá? Então 2 átomos Cl unidos. E aí esses meus reagentes, eles vão se entrar em contato, vão se colidir e vão produzir os produtos, que é o HCl. O HCl já é assim, ó, é um H com o Cl, então tem aqui uma bolinha vermelha, que é o do hidrogênio, junto com uma bolinha preta que representa aqui o nosso cloro. Então tá aqui, ó. Então olha o que está acontecendo em nível microscópico, tá? Bom, os reagentes, para poder chegar nos produtos, ou seja, eu tinha 2 bolinhas vermelhas juntas e 2 bolinhas pretas juntas. Agora eu tenho uma vermelha com uma preta. O que teve que acontecer? Então, se nós fôssemos capazes de enxergar os átomos numa reação, você veria o seguinte, esse átomo de hidrogênio com o outro, eles teriam que primeiro separar.
Então teria que quebrar as ligações e ter dois átomos de hidrogênio separados. A mesma coisa aconteceria aqui com o cloro. Os dois átomos de cloro teriam que separar também. Então, uma vez separados os átomos de hidrogênio e os átomos de cloro, aí eles vão ligar de forma diferente. Então, esse hidrogênio não vai ligar com esse cloro e esse outro com o outro cloro. Por isso que eu tenho agora bolinha vermelha com bolinha preta. Ou seja, para formar o HCl, primeiro o H teve que separar do H e o Cl teve que separar do Cl. Generalizando para todos os casos de reações químicas, nos reagentes ocorre quebras de ligação. Quebra, tá? Os reagentes separam, tá? Suas ligações, elas quebram, os átomos dos reagentes se separam. E aqui nos produtos, a formação de ligação. Então, as ligações, elas formam, tá? Então, a formação de ligação. E o que isso quer dizer? Quer dizer que para quebrar, consome, absorve. Então, tá aí, positivo. Formar, libera, produz energia, negativo. Então, é o seguinte... Aqui já fica uma informação bacana sobre a entalpia de ligação. Como que eu sei que a reação é negativa ou positiva? Ou seja, quando que eu sei que uma reação ela é endo ou ela é exo? Então tá aqui, ó. Como que é? É o seguinte, é uma contabilidade entre a reação, o tanto de energia que absorve na quebra e o tanto que libera. Numa reação que consome mais energia para quebrar do que libera na hora que forma a ligação, vai ser um ΔH positivo, porque o efeito, o fenômeno da quebra foi maior, teve mais energia envolvida. Agora, numa reação que libera mais energia na formação do que absorve na hora da quebra, então ela tem um ΔH negativo, será uma reação exotérmica. Então a reação ela é exotérmica quando libera mais do que absorve, tá? E uma reação é endo quando absorve mais do que libera. Tudo bem? Então, todas as reações, sempre acontece isso. Quebra-se ligações dos reagentes e há formação dos produtos. É como se você tivesse peças de Legos montadas e quisesse montar outra coisa. Você quer pegar aquelas peças e transformar em outros objetos. Então, é a mesma coisa. Você quer pegar esses moléculas e transformar em outra molécula. Então, você pega aquele objeto para fazer ele em outro objeto, você tem que primeiro desmontar e montar de forma diferente. Então, primeiro quebra, ou seja, desmonta, e depois monta, ou seja, forma ligação. Beleza? E esse processo gasta energia, e esse processo produz energia. Então, é um balanço, é uma contabilidade. Tá? Onde for mais, onde o valor de energia for maior, a reação vai ter essa característica. Se aqui for mais absorvido, reação endotérmica. Se esse lado for maior, ela então será exotérmica. Beleza. E essa reação aí, como é que vai ser? Olha, eu tenho aqui a quebra de 1 mol de H2, né? Na equação não tem nenhum número, então é 1, não tem nenhum, né? É 1, então aqui tem 2, então são 2. O que vai acontecer? Para você nunca errar, você vai fazer o seguinte, esquece primeiro os sinais de entalpia de ligação. Você vai calcular qual o valor da entalpia aqui e qual é aqui. E depois, o que você vai fazer? Ó, essa entalpia é negativa e essa aqui é positiva. Você faz então a subtração entre elas, tá bom? Então vamos lá. H. Qual é? Eu tenho que quebrar essa ligação HH. Então ela é 436. Então eu vou colocar aqui ó, no cantinho, ó, 436. 436. Depois é 1 mol de Cl2. Cl2 é 243. Então tá aqui, ó, 243. Todas essas aqui eu vou ter que quebrar. Então elas são positivas, tá? Beleza? Agora aqui é a HCl. A HCl é 432. Então 432. Só que são 2 mols. Então eu multiplico isso por 2, tá? Lembrando que aqui vai ser... Eu vou até esquecer o sinal por enquanto. É muito melhor. Pronto. Pra você não confundir ainda o sinal. Aqui é 2 vezes 432. Aqui é 4 vezes 36 mais 243. Vamos lá. Quanto que vai dar aqui? Ó? Se eu somar 6 com 3 dá 9. 4 com 3 dá 7. E 2 com 4 dá 6. 779. E aqui, é só dobrar. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 4 dá 8. 864, tá? Então, vamos lá. Qual é maior? De cara, esquece o sinal. O 679 ou o 464? Aqui é maior. Significa que o lado dos produtos, da formação, da liberação é maior. Então, essa reação já é exotérmica. Pronto, já coloca o sinal da reação. É negativo. Pronto, o que você faz agora? Pega os dois e subtrai. Um menos o outro, tá? Você já sabe o que é negativo. Então, o que você vai fazer? Ó, bem desse jeito mesmo, para não errar. 864 menos 679. Faz uma subtração, tá? Porque aqui consome e aqui produz.
Então vamos lá, 9 menos 14 dá 5, correto? Aqui ficou 15 e aqui ficou 14, tá? Porque eu emprestei aqui as casas. 7 menos 15 vai dar 8 e aqui ficou 7. 6 menos 7, 7 menos 6, perdão, 1. Bom, então a diferença entre os dois é 185, negativo, porque isso aqui é negativo, né? 864, liberou, e aqui era positivo, tá? Então vai dar menos 185 kJ por mol. Pronto. A variação de entalpia dessa reação aqui é 185. Como que você calculou o ΔH dessa reação? Utilizando dados de entalpia de ligação, tá? Ah, você poderia usar a entalpia de formação? Poderia, mas o enunciado não me deu entalpia de formação. Aqui vai um detalhe para que você não fique errando. Bom, professor, eu vou calcular o ΔH por qual modo? Por contabilidade, quebra e formação, ou aquela que o senhor ensinou lá no início, que é o final mais inicial? Depende do que o enunciado te der. Se o enunciado da questão pedir para calcular o ΔH da reação, e para isso ele te deu a entalpia das substâncias, que seria a entalpia de formação das substâncias, nem sempre vai ficar falando entalpia de formação das substâncias, vai falar só entalpia das substâncias, aí é final menos inicial. Aí você vai pegar a entalpia das substâncias finais menos a entalpia das substâncias iniciais, tá? Agora, se ele te pediu para calcular o ΔH da reação, e para isso ele te deu os dados de entalpia de ligação, aí não é final menos inicial. Se você fizer final menos inicial, você vai errar. E aí, o que você vai fazer? Você vai calcular o valor de energia nos reagentes, que é para quebra, e vai calcular o valor de energia dos produtos, que é para liberar, que é para formar. Então essa energia aqui é positiva e essa aqui é negativa. E aí você vai fazer a diferença entre elas. Ou seja, aqui consumiu. Então vamos pensar numa empresa. Consumiu, então é gasto. Gasto energético, para quebrar. E aqui, produção energética. Então aqui, consumiu o que produziu. A gente sabe que consumir e produzir já são um contrário ao outro, são antônimos. Então são subtraídos um do outro, para a gente saber se o saldo foi mais positivo ou foi negativo, tá? Gastou-se mais, então o sinal é positivo, né? Endotérmico. Não, produziu-se mais energia, então o sinal é negativo. Beleza? Esse tipo de comentário que eu fiz aqui agora, ó, esquece dele não, porque ele vai te ajudar em situações em vestibular. Agora, os dois últimos tipos de entalpia, tá? Nós já falamos sobre a de formação, combustão e ligação, tá? Agora nós vamos para as últimas duas, é bem rápido, não vou aqui me delongar, não vou detalhar. Entalpia de neutralização e entalpia de solução. Bom, entalpia de neutralização. Quando que isso vai aparecer? Quando tiver uma reação de neutralização. Fácil, né? Fácil. Bom, o que é reação de neutralização? Reação de ácido-base. Tá? Reação de neutralização em química é quando você tem um ácido e uma base. Um reage tentando aniquilar o outro. É uma neutralização. O ácido neutraliza a base neutraliza o ácido. Tá? Então é reação ácido-base. A gente até sabe que é um ácido mais uma base igual a sal e água. Tá? É uma reação super famosa. Se você ainda não dominou, pelo amor de Deus, dá uma estudadinha. Então tá aqui, ó, reação de neutralização. O interessante que eu vou te mostrar aqui é o seguinte, a entalpia de neutralização dessa reação é 58 kJ, mas vou detalhar só um pouquinho. Olha só, esse aqui é o HCl, ácido clorídrico, está escrito aqui aquoso, porque o ácido clorídrico quando está na água, ele na verdade está aqui ó, na forma de H+, mais Cl-, tá? Por que ele faz isso? Porque ele ioniza assim água, então essa molécula forma íons quando está na água. Tá? Então eu poderia escrever assim, como aparece na maioria dos casos, mas eu poderia escrever enfatizando que o H mais e Cl- estão separados na forma de íons. Tá? Tanto assim quanto assim estaria certo. Assim é mais bonitinho a equação. Agora, mais, o NaOH também está aquoso, ou seja, está dentro da água. Tanto o HCl quanto o NaOH foram colocados dentro da água. O NaOH ele sofre dissociação, porque ele é um composto iônico, aqui é um composto molecular, por isso sofre ionização. Esse é um composto iônico, tem metal e ametal junto, lembre-se. Aí eu coloquei na água, ele também separa, na verdade. Aqui há uma separação, aí você tem aqui ó, o Na+, mais o OH-, tá? Então, ou seja, antes da seta, deixa eu fazer aqui. O que você tem lá dentro dessa sopa do meio reacional, misturados, pronto para começar a reagir? Você tem H+, Cl-, Na+, e OH-. Tá tudo lá junto.
E eles vão estar tudo um trombando com o outro. Só que quem tem afinidade para reagir vai ser aqui, ó, o hidrogênio gosta muito do H-. Um quer casar com o outro urgentemente. Aí o que acontece? Quando o H+ ele casa com o H-, eu formo aquilo que a gente conhece com H2, já que vão ter dois Hs casados e um O, H2O, que é a água. E quem que fica aqui? O NaCl, que é um sal, tá? O NaCl é um sal e ele fica na água, na verdade, como Na+, mais Cl-, tá? Então, olha só na equação que eu estou detalhando em vermelho. Eu tinha na sopa aqui antes, na mistura, H+, Cl-, Na+ e OH-. Depois eu continuo tendo o Na+ e o Cl-. O que mudou é que o H casou com o H formando água, tá? Então, olha só, o Na+, que estava solto, ele continua solto, porque o NaCl é um sal, quando está na água, ele realmente fica na forma dissociada, separada, tá? Se você secar, tirar essa água, aí eles vão juntar aqui, tá? Mas, enfim, eu tenho Na+ antes e tenho depois, eu tenho Cl- antes e tenho Cl- depois, não é eles que fazem a diferença. O que faz a diferença, eu vou até circular aqui, ó, é o H do ácido e o OH da base. Por isso daqui é que faz a neutralização, tá? Então, se eu resumir essa equação de neutralização, ela é H+ mais OH- formando água, tá? Então, esses 58 kJ que libera aqui, ó, o ΔH, que libera menos 58 kJ, ele depende exclusivamente da quantidade de água formada, ou seja, da quantidade de hidrogênio e OH- neutralizados. Então se eu usar um ácido que libera 2 hidrogênios e uma base que libera 2 OH, eu vou ter 2 hidrogênios reagindo 2 OH, formando 2 mols de água, e a entalpia é o dobro, tá? Então fique ligado nessa dica. É o que eu vou te comentar sobre a entalpia de neutralização. Quem é o responsável por liberar essa energia aqui é a reação entre o hidrogênio do ácido e o OH da base, formando água, tá? Porque tanto o ânion do ácido quanto o cátion da base, eles ficam solteiros, separados na forma de íons antes e depois, eles não se alteram ali, não é eles que fazem essa energia aparecer ali, já que é liberado, produzido 58 kJ. É o H+, OH-. Quanto mais H+, OH-, mais água você vai formar, maior o valor de energia liberada, beleza? Sobre a entalpia de solução, para a gente finalizar, todos os tipos de entalpia, eu vou comentar rapidamente, na verdade vou lembrar algo que eu já expliquei para vocês. Nós temos aqui, ó, NaCl, eu coloquei a água em cima da seta, ou seja, NaCl sólido. O que aconteceu? Na+ aquoso, Cl- aquoso. Então eu coloquei esse troço dentro da água e ele dissolveu, é um sal, dissolve em água e dissociou. Mas qual que é o fenômeno que aconteceu? O sólido, ele se espalhou ali na água. Ele dissolveu. E na hora que ele fez isso, é um fenômeno físico, tá? Já que não há aqui uma transformação química. Então é uma substância simplesmente entrou na água e deu uma dissolvida. Tudo bem que ele dissocia, tá? Da separação dos íons, mas aqui é só secar a água que ele junta de novo. E esse processo ΔH positivo, então 4 kJ, é bem pouquinho. Ele é endotérmico, ou seja, ele absorve o calor, mas absorve muito pouco, tá? Bom, todo soluto, não vou falar de sal não, pode ser soluto, né? Toda coisa que dissolve na água, ao você colocar e formar solução, ou seja, colocar estado aquoso, significa que dissolveu. Se dissolveu, virou solução. Mistura homogênea, que ele tem todo, você já conhece. Então, para uma coisa colocada na água virar uma solução, eu tenho ΔH de solução, que é a entalpia para formar uma solução. A entalpia de solução do NaCl é 4 kJ. Todo soluto que é positivo, ou seja, é endotérmico, tá? Nós temos essa curva solubilidade vezes temperatura subindo, tá? Significa dizer o seguinte, já que ele gosta de absorver, quanto mais calor se dá para ele, mais ele dissolve. Só para lembrar isso. E aqui eu já tenho o contrário. O cloreto de cálcio, quando colocado na água, vai acontecer dissolução e também dissociação, tá? Já que ele é um íon, ele vai dissociar. A água vai fazer isso. Só que quando esse cara sólido é colocado na água, ele se espalha na água, ele dissolve, ele forma uma solução, o ΔH há uma variação de entalpia no sistema de menos 83, ou seja, vai ser liberado ou produzido 83 kJ. Quem recebe isso é a água, né, a solução. Então significa dizer que aqui é exotérmico, tá? Isso aqui é um processo exo.
E todo soluto que dissolve na água formando uma solução vai ter uma entalpia de solução exotérmica, tá? Então ele dissolve exotermicamente e a sua solubilidade com a temperatura já é o contrário. À medida que você aumenta a temperatura, a solubilidade cai. Por quê? Ele dissolve, ou seja, ele forma solução jogando energia para fora. Se você dá a ele energia, ou seja, calor, ele não gosta. Você está dando aquilo que está jogando para fora. Então, quanto mais você faz isso para ele, pior o desempenho dele fica. Tá? Isso aqui já foi explicado nas aulas de solução, também você pode ser visto lá, mas aqui eu fiz um repeteco rapidinho para a videoaula não ficar muito grande. Se tiver dúvidas, registra aí para nós. Grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau.